Vamos fazer aqui um exemplo mais sobre a ação proporcional do controlador para decidir se ela é direta ou indireta. Vamos supor então que eu tenho uma válvula que consegue regular a vazão de um determinado fluxo. Eu tenho um fluxo aqui circulando e dependendo da posição da válvula, se ela está nessa posição em que ela se encontra ali, ela está fechada, e caso haja pressão de ar entrando aqui na membrana da válvula, então a haste da válvula vai descer, né? Esta haste vai descer e vai permitir o passo, vai aumentar a vazão. Então, nesse caso, essas válvulas são chamadas válvulas air to open, né? Porque você precisa ar para que ela abra. Air to open. Eu posso ter aqui o esquema do bloco dela. O que essa válvula faz? A válvula tem um KV, uma constante de válvula, e entrando o sinal do controle, o que vem do controlador, né, que sai do controle, é um sinal de ar, e ela entra, em função da quantidade de ar, ela vai permitir a quantidade de vazão, né? Esta vazão aqui é a vazão que está passando através da válvula. A gente tem que decidir se esse KV é positivo ou negativo. Neste caso, como é uma válvula air to open, a maior quantidade de ar, maior pressão de ar, vai permitir, a válvula vai descer e vai permitir maior vazão. Então, neste caso, nós temos que o KV é positivo. Outro tipo de válvula seria este esquema aqui, que são válvulas air to close. Neste caso, ao aumentar a pressão de ar atuando sobre o diafragma, e a válvula que está inicialmente aberta, quando a pressão aumenta, a válvula vai fechar. Novamente o diagrama de blocos para essa válvula aí, eu tenho que o ar, ao entrar, a vazão diminui, tá certo? Quando a vazão de ar aumenta, a vazão que a válvula permite do fluido, né? Lembre que esta vazão aqui, esta vazão é a vazão do fluido, e esta aqui é o ar que está entrando na válvula. Então, ao aumentar a vazão de ar, vai fechar a válvula, a haste vai descer e vai interromper a vazão do líquido. Então, aqui neste caso, nós temos que o KV é negativo. A maior ar, menor vazão. Certo? A maior ar, menor vazão. Esses dois tipos de válvulas são utilizados aí para controle de vazão. Air to close e air to open. Agora bem, se eu tenho este par de sistemas aqui, sistema 1 e sistema 2. O sistema 1 ele está controlando a vazão aqui via este sensor aqui, transmissor de fluxo, transmissor de vazão, tem um controlador. Neste caso vamos usar o controlador proporcional e ele vai atuar sobre a válvula air to open. E neste outro caso, o sistema 2, eu tenho aqui um sensor de vazão depois da válvula, vai ao controlador e vai atuar sobre a válvula air to close. De acordo? Se a gente observa aqui o diagramas de bloco de qualquer um desses dois sistemas, eu vou ter o que? A vazão de setup, qual é a vazão que eu desejo na saída do meu sistema, de acordo? Qual é a vazão que eu desejo na saída? E aqui a vazão que eu tenho de fato, a vazão real no meu sistema. Se eu subtrair uma da outra aqui, eu tenho o erro. O erro vai entrar no controlador proporcional, que eu vou definir se ela vai ser positivo ou negativo, para saber ainda se o controlador vai ser reverso ou direto. A saída do controlador vai ser uma pressão de ar que vai ser maior ou menor. E dependendo do tipo de válvula, ela vai ser mais ou menos KV para controlar a vazão. Então, como que a gente faz? Vamos analisar qual seria o valor do KC em cada um desses dois casos, o valor do controlador proporcional. Né? Qual o controlador, né? Reverso ou direto, KC positivo, KC negativo, que devo usar em cada caso. Então, o raciocínio é o seguinte. No caso do controlador, lembra, o controlador é o que sai aqui, o que manipula, o que está manipulando o erro. Este aqui é o meu controlador, de acordo? Ele está manipulando o erro e está saindo com a pressão de ar. Então, o controlador entra o erro, sai a pressão de ar que vai manipular a válvula. Esse KC pode ser negativo ou positivo. Como que eu vou saber se é positivo ou negativo? A interpretação pode ser feita da seguinte forma. Imagina que eu tenho erro zero. Eu estou aqui sem nenhum erro. E para esse valor de erro zero eu tenho um P. Lembra que o sinal P é o sinal de saída do controlador. Um valor de P para o regime permanente. Tudo está funcionando ok. A vazão é a que eu quero. E eu tenho um valor de P, um sinal que vai para a válvula que mantém o valor nesse sentido. Por qualquer motivo, alguma perturbação, imagina só que o erro
ele diminuiu. Lembrem, o que o erro é? O erro é o valor neste caso aqui, a vazão de set point menos, né, o erro é a vazão de set point menos a vazão real. O que significa que esse erro passou a ser negativo, ou seja, que a vazão real foi maior que a vazão de set point. Ou seja, eu estou tendo uma vazão real que é maior do que eu quero, portanto, o erro diminuiu. Se o erro diminuiu, eu tenho duas opções. Ou eu aumento o valor do sinal que vai para a válvula, o valor de ar, ou diminuo o valor de ar. Eu tenho que escolher qual dessas duas eu vou fazer. Aí vem o nosso raciocínio. Se a vazão real, se o erro diminuiu, foi porque a vazão real aumentou. Né? Se o erro diminuiu, que ele passou para cá, foi porque a vazão real aumentou. Se a vazão real aumentou, o que eu tenho que fazer na válvula? Eu tenho que fechar a válvula. Como o sistema 1 ele trabalha com uma válvula air to open, para fechar a válvula o que eu devo fazer é diminuir a pressão. Se eu quero diminuir a pressão então entre escolher A ou escolher B, eu tenho que escolher A, que foi aquela que diminuiu a pressão a partir do meu valor de regime permanente. Portanto, eu tenho que escolher A. Se eu for escolher A, então a curva que eu devo usar é uma curva deste tipo. E essa curva desse tipo é aquela que a gente chama de controlador proporcional de ação reversa. Onde o Kc vai ser positivo. Kc maior que zero. O mesmo raciocínio é feito para o sistema que usa uma válvula air to close. O que a gente vai fazer aqui neste caso? Este erro novamente é a diferença entre a vazão de set point menos a vazão real. Se eu estou no ponto de erro zero, eu vou trabalhar com um sinal P de regime permanente. Imaginemos que a vazão real aumenta. Aumentou a vazão real, o que aconteceu com o erro? O erro ficou mais negativo, ele foi para trás. Então, agora eu estou com este valor de erro. Novamente, para esse valor de erro, eu posso ter duas opções. Ou o valor do sinal aumenta, ou o valor do sinal diminui. Esse valor do sinal é a pressão que vai ir à válvula. Vou levar mais ar ou menos ar à válvula. Como a vazão real aumentou, o que eu quero fazer é que a válvula feche. Como é uma válvula air to close, o que eu vou ter que fazer para que ela feche é aplicar mais ar. Portanto, nesse caso, mais ar é este ponto aqui. É este ponto. Portanto, a minha curva, neste caso, ela vai ter esta cara aqui, que é o que nós já chamamos de ação direta. E tem um Kc menor do que zero.